Olá, meu nome é Diego Barros Goulart, sou graduado em licenciatura em Artes Visuais pela UES, Universidade Estadual do Ceará. Meu projeto de conclusão de curso foi sobre o uso dos jogos virtuais como ferramenta de ensino de arte no ensino fundamental. A pesquisa, no caso, ela vai falar sobre o uso dos jogos virtuais no ensino de artes visuais, os jogos virtuais como uma alternativa interdisciplinar de ensino e aprendizagem através do meio digital e da experiência. Então, a intenção desse trabalho foi mostrar que os jogos virtuais, nos casos, elas podem ser utilizadas para auxiliar as artes visuais. E é bom frisar que é o auxiliar, né? E não substituir os métodos tradicionais. É fazer com que os dois trabalhem de forma conjunta. O objetivo geral: identificar as formas pelas quais os jogos virtuais contribuem para o ensino das artes visuais e os objetivos de compreender de que forma os jogos auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem infantil e das diversas áreas de conhecimento. Como os jogos virtuais podem auxiliar no ensino das artes visuais e o desenvolvimento do senso estético nas crianças. Procedimento metodológico, certo? A metodologia deste trabalho de pesquisa biográfico e sua encontrou-se na percepção de que as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na educação. Podemos acompanhar importantes para a continuidade das aulas durante o ano de 2020, que foi o ano que foi desenvolvido o projeto, à luz da pandemia da Covid-19 que assolou o mundo. E como as tecnologias auxiliaram não apenas nas atividades em sala de aula, mas em todos os aspectos da vida humana durante o período de isolamento social. Além disso, devemos nos lembrar de que nossos alunos fazem parte da geração dos nativos digitais, ou seja, são crianças que se desenvolvem com novas tecnologias e com novas ferramentas tecnológicas desde que nasceram. No nosso trabalho, eu falo sobre um pouco do histórico dos jogos, né, quando os jogos surgiram, é, a importância que esses jogos tiveram no desenvolvimento da nossa sociedade. Eu vou falar também um pouco sobre o histórico dos jogos virtuais, quando eles começaram a dar seus primeiros passos. Aqui eu tenho nos meus slides alguns exemplos de jogos e suas épocas, desde os primeiros computadores, onde foram feitos os primeiros experimentos com jogos virtuais, e o desenvolver. Nós temos alguns consoles que foram importantes e que fizeram parte desse, desse desenvolvimento, né? E que fazem parte bastante da nossa cultura pop, né? Hoje em dia. Como o Atari, que ficou muito marcado no final da década de 70 e início dos anos 80. Eu vou falar também do uso dos jogos na educação. Como eu falei antes, o jogo ele teve sempre presente na nossa sociedade. Ele é o ato de jogar e de brincar é importante no desenvolvimento do ser humano, principalmente nas primeiras fases ali de desenvolvimento, na infância, onde a criança trabalha tanto a questão social, o coletivo, o conjunto, o cooperativo, o competitivo, o lúdico, tudo isso está incluído dentro do ato de brincar, de jogar. E esses mesmos elementos que estão tão presentes em brincadeiras tradicionais estão também presentes dentro dos jogos atuais, né? Dentro dos jogos virtuais. Eu falo então um pouco sobre os jogos na educação. É importante salientar que existe tem um marco legal dos jogos, né, e a brincadeira infantil, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem as leis de diretrizes de base da educação nacional, que também falam sobre a importância na infância.
né? E tem também as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum do Currículo da BNCC. Tudo isso trata sobre esse assunto. Os benefícios dos jogos e das brincadeiras na aprendizagem infantil: noção do mundo, experimentação de possibilidades, desenvolvimento da autonomia, socialização, organização das suas emoções, cooperação, liderança, entendimento de regras, coordenação motora, desenvolvimento da força, do controle muscular, do equilíbrio dos sentimentos em geral, estimulação do pensamento e a criatividade, e a livre expressão. Em resumo, os jogos e brincadeiras oferecem a oportunidade do desenvolvimento físico e mental, emocional e social. Os jogos virtuais na educação. Benefícios dos jogos virtuais: aprender com a regra do jogo, explorar habilidades a fim de ultrapassar obstáculos, fases, etc. Assimilação de erros e acertos, repensar os caminhos aos quais as ações foram erradas e como consertá-las, melhorar as estratégias, afinar a memória, desenvolver o pensamento e o raciocínio lógico, formação de novos conhecimentos, criatividade e interatividade. Sobre os jogos virtuais no ensino de artes. O jogo ele possui ferramentas bastante eficazes no auxílio das artes visuais, principalmente entre os alunos do ensino fundamental. São alunos que já estão engajados dentro do meio digital, através de jogos de videogame, através de jogos em celulares, etc. Computador. E o foco desse trabalho, devido à sua grande popularidade e apelo dentro dessa faixa etária. O jogo está disponível em computadores e várias plataformas de videogame, tablets e smartphone. Essa ampla variedade de dispositivos e o fato de que o jogo possui várias versões, né, facilitam o acesso das crianças. No caso, o jogo que eu trabalhei no meu trabalho, que eu desenvolvi no meu trabalho de monografia, foi o Minecraft. Minecraft, ele hoje em dia ele não é somente um jogo, mas ele é tratado também como uma ferramenta de ensino. A própria Microsoft, que é detentora do jogo, certo? Em seus sites trabalha o Minecraft dessa maneira, uma ferramenta que possibilita existe uma versão do Minecraft que é o Minecraft Education. Então nele você pode trabalhar diversas linguagens dentro dele. Você pode trabalhar física, matemática, geografia, certo? E o meu interesse no Minecraft foi no auxílio às artes visuais, né? Você trabalhar a questão da estética. A escolha desse jogo se deu principalmente por se tratar de um jogo de fácil assimilação da dinâmica do jogo. As possibilidades de construção são muitas, elementos de design são outros fatores que facilitam a assimilação das mecânicas do jogo. O mundo de Minecraft é construído através de blocos. Possui dois modos de jogo. O primeiro modo é o de sobrevivência e o segundo modo é o modo criativo, que é o que mais interessa no trabalho. Eu desenvolvi um plano de aula de como poderia estar sendo utilizado o Minecraft nas aulas de artes visuais para esse tipo de público, Fundamental 1 principalmente. Então aqui eu descrevo mais ou menos como poderia ser as aulas trabalhando esse jogo, auxiliando, lembrando, né, o ensino das artes. Nesse plano de ensino estaremos abordando algumas competências para que o ensino da arte e do ensino fundamental, de acordo com a base nacional comum do currículo da BNCC, sendo essas: experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte, mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística, desenvolver a autonomia, a criatividade, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Através da exploração dos elementos do jogo e algumas atividades em papel e com estruturas físicas, iremos abordar alguns conceitos das artes visuais de forma interativa, criativa
e divertida para os alunos. E aí que eu demonstro o projeto no primeiro encontro, né, conhecendo Minecraft. Nesse primeiro encontro seria para os alunos, que é aqueles que não estão tão familiarizados com o jogo, né, eu passar algumas instruções como é que funciona o ambiente virtual dele e como a gente poderia estar trabalhando ele nas aulas seguintes. No segundo encontro, eu ia trabalhar com as cores e as formas. Eu ia solicitar que os alunos insiram os blocos de concreto de todas as cores que o jogo proporciona, né? E manter nele uma sequência de cores que iria do quente ao frio. Aí nisso eu ia dar conceitos do que são cores quentes. Isso pode ser trabalhado. Após os alunos se familiarizarem com as cores e eu iria apresentar imagens de objetos de várias formas, e ia pedir para que ele reproduzisse de forma simples para que os alunos tentem a recriar dentro do jogo. Então, eu ia mostrar para ele algumas formas, algumas imagens de formas como cadeira, jarro, que mais? Um carro, e utilizando os blocos, eu ia pedir para que ele tentasse recriar esses objetos. Eu tenho aqui alguns exemplos de como o trabalho poderia ser desenvolvido através de fotos, né, que foi desenvolvido por mim dentro do jogo. Uma paleta de cores que vai do quente ao frio. Aí eu também tenho aqui alguns exemplos de objetos que foram produzidos dentro do jogo. Um coração, um picolé, uma flor, uma cadeira e um carro. No terceiro encontro eu ia trabalhar a questão da perspectiva, certo? Eu ia pedir para que os alunos reproduzissem o mesmo objeto em pontos diferentes, certo? E aí aqui no trabalho novamente eu faço essa demonstração. Eu coloco uma figura que lembra uma figura humana, né, de vermelho, e essas duas figuras elas têm o mesmo tamanho, só que visto de ângulos diferentes, uma imagem tende a parecer maior ou menor que a outra, sendo que não está. O quarto encontro eu ia trabalhar uma questão de espaço e volume, aí eu fiz a recriação da minha residência, né, para trabalhar essa questão do espaço e do volume. Tem um ambiente externo e interno da casa. E no quinto encontro ia trabalhar a questão da luz e da sombra e como a luz e a sombra afeta em cima dos objetos. E aí também tem uma demonstração disso. Claro que cada atividade dessa, certo, ela ia estar acompanhada de uma atividade prática, uma recriação prática daquilo. E é isso, gente. Foi um trabalho que foi desenvolvido por conta de uma questão de identificação pessoal que eu tenho com os jogos virtuais, e o trabalho ele espera alcançar com que as crianças consigam compreender melhor as questões das estéticas artísticas, né, através dos jogos virtuais, ok? Espero que tenham gostado. Obrigado.